meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Passando por aqui para compartilhar mais um texto da palavra do Senhor aos nossos corações. E gostaria de pedir você que pode, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. O link está aí abaixo, o pastor Antônio Prado. E ative o sininho para você receber todas as notificações. É uma forma de você nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. Nosso intuito, através do canal do YouTube, não é outro a não ser levar um pouco de conhecimento bíblico e ajudar as pessoas, ok? Edificar alguém através da nossa vida e através do ensino da palavra de Deus. Pois bem, o texto que eu quero ler com vocês está no sexto livro das Sagradas Escrituras, ou seja, o livro de Josué, o capítulo 5, verso 12, que nos diz assim: E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Queridos, eu gostaria de compartilhar hoje, através desse vídeo, algumas curiosidades sobre esse tema, o misterioso maná. O misterioso maná. Esse versículo que eu li com vocês em Josué, ele nos relata do tempo que acabou a peregrinação de Israel no deserto, e eles chegam na terra prometida que Deus havia prometido ao seu povo. E a Bíblia diz que no dia seguinte que eles chegaram na terra prometida, cessou o maná, ok? O maná que havia caído durante 40 anos, durante o tempo que o povo estava no deserto. Quando eles colocaram os pés na terra prometida, cessou o maná e eles começaram a colher as novidades da terra prometida, ok? Então nós vamos aprender aqui sobre esse tema, as curiosidades do maná. Quando nós lemos no livro do Êxodo 16, do verso 2 ao 3, nós vamos perceber que quando o povo adentrou no deserto, o povo começou a sentir saudade da comida lá do Egito. Ok? O verso 2 e o verso 3 nos ensina isso, está escrito assim, ó: E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto, e os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comias pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então a multidão vai até Moisés e Arão e começa a oprimir eles, se lembrando da comida, lá do Egito, quando eles se sentavam na beira das panelas, que tinha pão, tinha carne, ou seja, o povo tinha sido liberto da escravidão, mas a mente ainda era uma mente de escravo, a mente ainda estava aprisionada nas coisas do Egito. Deus tinha tirado eles daquele sofrimento, e agora quando eles chegam no deserto, para começar a caminhar, eles começam a murmurar sentindo falta. Isso fala do quê? Fala de quando as pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus como Senhor e Salvador e continua desejando as coisas do Egito, as coisas do mundo, da vida antiga. Então, ou seja, a mente ainda está presa na mente de escravo, não é? E aí Deus vai prometer para Moisés, dizer para o povo que ia prometer a provisão diária. Deus disse que ia enviar a provisão de alimento diária para eles. Olha o que está no verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se assim anda em minha lei ou não. E acontecerá que no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então Deus havia prometido a provisão diária.
E essa provisão diária, eles deveriam sair todo dia de manhã e pegar só a porção que eles precisavam, ou seja, uma porção diária. Cada dia eles saíam e traziam a porção que eles necessitavam. E isso era um teste que Deus estava fazendo para eles. Ok? O verso 4, o finalzinho, Deus falou que era para ver se eles confiariam na palavra de Deus ou não. Ou seja, se eles obedeceriam o que Deus estava falando, que eles tinham que sair todo dia de manhã e colher só a porção diária, não é? E o milagre do maná no deserto é algo simplesmente fantástico. Meus irmãos, quando nós vamos estudar sobre os mistérios que giram em torno desse alimento tão tremendo, é algo fantástico, irmão. Tem coisas ali embutida no maná que foge do conhecimento da nossa mente humana. É por isso que é um mistério, né? Por isso o tema que Deus me deu, o mistério do maná. A palavra mistério no original, né, na enciclopédia bíblica, significa aquilo que foge ao entendimento da mente humana. Então tudo aquilo que a nossa mente não entende é um mistério, ok? Então vamos recapitular. O povo sai do deserto, Deus os liberta da escravidão e eles começam a caminhar no deserto agora. Deus os liberta, ou melhor, do Egito. Deus os liberta do Egito, recapitulando aqui, e coloca eles para caminhar no deserto. E o deserto é sinônimo de dificuldade, o deserto é sinônimo de luta, de adversidade. E o deserto também representa o quê? Um lugar de adestramento de Deus na nossa vida. Representa um lugar de quê? Um lugar de aprendizado, um lugar de ensino. Deus queria ensinar eles a confiar plenamente em Deus. Deus queria construir um relacionamento tão íntimo com eles. Lá no livro do Êxodo 25, Deus manda Moisés construir o tabernáculo. E Deus diz no verso 8 que para Moisés fazer um santuário para Deus habitar no meio dele. Deus queria relacionamento com o povo. O tabernáculo era montado no centro e as 12 tribos ao redor, 3 à direita, 3 à esquerda, 3 à frente e 3 atrás. Por que Deus fala isso? Faça-me um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Porque Deus queria se relacionar com Israel. Deus queria que o povo conhecesse Ele, que tivesse uma dependência plena dele. Então, esse maná é um dos cuidados que Deus envia para ensinar eles a confiar no Senhor, ok? Então o milagre do maná é algo simplesmente fantástico, pois nele nós vamos encontrar o que é a provisão divina sobre o seu povo no deserto. Então escute, se você está caminhando no deserto, né? Se você está passando por um momento de adestramento de Deus, né? Que a palavra adestrar é ensinar. Se você está passando por um momento de ensinamento, um momento de dificuldade, um momento de aflição, Deus, Ele vai prover aquilo que você necessita. A providência divina vai chegar. Assim como Deus enviou o maná para cuidar do seu povo, mostrando o cuidado, o zelo, Deus também vai enviar a provisão divina para nós quando nós estivermos passando pelo momento do deserto. Então nele nós vamos, no maná nós vamos encontrar o que é a provisão divina. A provisão de Deus sobre o seu povo no deserto. E quando nós vamos estudando um pouquinho mais a fundo, nós vamos aprender que além de saciar a fome dos hebreus no deserto, o maná nos ensina algumas lições importantes. Ele nos ensina algumas lições. A primeira lição, e eu quero transferir para você isso que a gente aprende através do misterioso maná. A primeira lição que a gente aprende com essa provisão tremenda, com esse milagre tremendo de Deus, é que Ele veio do céu. O verso 4 que eu li com vocês aqui, fala isso, está lá no verso 4 de Êxodo 16, onde nós lemos a parte A. Olha o que Deus disse: eu farei chover pão dos céus.
Ou seja, o maná veio do céu. Ou seja, a providência no tempo do deserto veio do céu. A provisão veio do céu. Isso significa dizer que a provisão para o povo de Deus vem do alto e não na terra. Deus estava dizendo, não vai ser da terra que a provisão vai vir, mas vai vir do alto. Entenda o que eu lhe digo através dessa palavra. A provisão vai vir do alto, a providência vai vir do alto, é de lá que vai vir, não é daqui. Às vezes a gente, quando nós estamos caminhando em um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento de adversidade, a gente espera a provisão aqui da terra, e a maioria das vezes não vem, porque a provisão sobre o povo de Deus vem do alto. E eu sinto Deus nessa palavra. Deus manda eu te dizer, o socorro vai vir do alto. Você lembra o que Davi salmodiou o Senhor no Salmo de número 121? Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando ele diz que eleva os olhos para o monte é um lugar de elevação. O monte fala de um lugar alto. Então Davi está colocando os seus olhos nas alturas. Escuta o que Deus manda lhe dizer. A provisão que você e a sua família precisa, a provisão que nós precisamos, é do alto que vai vir. Por isso nós temos que olhar para o alto. Lembra quando Abraão estava desanimado dentro da tenda, acerca do assunto de quem seria o seu herdeiro? Deus vai se revelar a ele, está lá no Gênesis 15, do verso 1 em diante. Então Abraão começa a conversar com Deus e fala, Senhor, o Damasceno Eliezer vai ser o meu herdeiro. Deus fala, não, o que proceder do teu lombo, uma referência a Isaac, o que proceder do teu lombo é o que vai ser o teu herdeiro. E olha o que Deus manda Abraão fazer. Abraão, sai da tenda e olha para os céus e conta as estrelas. Então Deus chama Abraão para ele olhar para o alto, porque a tenda representa o lugar de limitação da visão. Então eu quero convidar você que está dentro da tenda, quem sabe na tenda do desânimo, quem sabe na tenda da incerteza, na tenda da insegurança. Você está caminhando e está precisando de uma provisão e não sabe de onde vem. Deus manda eu lhe dizer, sai da tenda e olha para o alto, conta as estrelas se tu as puder. Quando Deus faz isso, Deus está deixando um ensino para nós nas escrituras, que o olhar do cristão tem que estar no alto, que o olhar do filho de Deus que espera uma providência precisa vir do alto. Assim como o maná representa uma providência divina na vida do povo do deserto, Isaac representava uma providência divina na vida de Abraão no tempo que ele viveu. Então Deus, para fortalecer Abraão, manda ele sair da tenda, porque a tenda limita a visão. Eu tenho que sair do lugar que limita a minha visão. Eu tenho que sair do lugar que tira a minha visão. A minha visão tem que estar no alto. E aí Deus vai fortalecer Abraão, dizendo, Abraão, conta as estrelas se tu as puder, porque assim será a tua descendência. Então nós vemos ali Deus tirando Abraão da tenda e levando ele a olhar para o alto. Então a providência do maná, ela vinha dos céus. Deus disse, eu farei chover pão dos céus. A providência viria do céu. A segunda curiosidade sobre o maná está no verso 4 de Êxodo 16, a parte B. É que ele era um grande mistério. E aqui está o tema dessa mensagem. Um misterioso maná. O maná era um mistério tremendo. Olha só o que está no verso 4b. O povo sairá e colherá a porção diária de cada dia. Ou seja, o povo precisava sair de manhãzinha, colhia a porção do maná que a sua família precisava. Não podia pegar mais. E também não era coerente pegar a menos para não ter falta. Ou seja, era a porção que a família precisava para aquele dia. Ok? Para aquele dia. O que é que Deus está ensinando aqui? Deus está ensinando o povo aqui a viver na dependência do Senhor. Eles não podiam pegar para armazenar para outro dia. Porque quando nós vemos o texto sagrado, nós vamos ver que tem pessoas que pegaram para guardar para o outro dia. E quando pegou para o outro dia, estragou.
O maná estragou, pereceu, eles tinham que pegar a porção de cada dia. O que é isso? Era Deus ensinando eles a depender. Dependa de mim, que eu vou providenciar tudo o que você precisa a cada dia. Era dependência. Quando alguém pegava mais, era sinal de incredulidade, porque a pessoa pegava mais no seguinte pensamento: bom, eu vou armazenar, vai que amanhã não cai o maná, vai que amanhã de repente falha e não tem a chuva de maná. E a outra coisa que Deus falou: parei de chover pão do céu. Eu já vi chuva de água, a gente já viu até chuva de pedrinha de gelo, mas chuva de maná, só Deus faz essas coisas, gente, só Deus. Então, quando o povo pegava para armazenar para o outro dia, era uma incredulidade. Eles estavam duvidando da palavra de Deus. Então Deus queria que o povo aprendesse a viver um dia de cada vez. Escuta o que Deus manda eu lhe dizer: aprenda a viver um dia de cada vez. Se preocupe com o hoje. O amanhã cuidará de si mesmo. A provisão do amanhã Deus vai mandar. Então o povo, de uma certa forma, quando queria armazenar, porque não acreditava que no dia seguinte ia chover maná de novo, então estragavam. E aqui está o mistério do maná, o tema dessa ministração. Porque quando chegava na sexta-feira, eles podiam colher dobrado. Eles trabalhavam de domingo a sexta, pegando todo dia um pouquinho, a porção do dia. Jesus ensinou sobre isso em Mateus 6:11. Não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Escuta o que Deus manda lhe dizer: fique tranquilo, descansa no Senhor, porque Deus vai mandar a porção diária de cada dia. Fica tranquilo, deixa que o amanhã cuida do amanhã, não se desespera. Jesus em Mateus 6 ele diz: porque andeis ansioso acerca do que vai comer, acerca do que vai beber, acerca do que vai vestir. E ele vai dizer assim: olhai para o lírio do campo e as aves do céu. O lírio do campo, nem mesmo o lírio do campo se vestiu tão grandiosamente como Salomão. E olha que as aves do céu, que não semeia nem colhe, todavia o Pai Celestial tem cuidado de cada uma, basta a cada dia o seu mal. Então Jesus ele vai nos ensinar em Mateus 6 acerca da ansiedade, a preocupação, como é que vai ser amanhã. Viva o hoje. Enquanto você vive o hoje agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, confiando em Deus, Deus já está lá no amanhã e vai preparar o amanhã também. Então essa era a determinação. Eles poderiam colher o maná, uma porção diária todo dia, mas quando chegava na sexta, eles colhiam dobrado, porque no sábado hebreu nenhum trabalhava. O sábado era sagrado, nenhuma fogueira deveria ser acesa no arraial. Então na sexta-feira eles pegavam dobrado para comer sexta e sábado, e só voltariam a colher no domingo. Aí eu quero que você me explica como é que esse maná de sexta para sábado não estragava, como é que esse maná não perecia, e da restante da semana, se fosse pego para armazenar, é um mistério, é algo que foge ao conhecimento da mente humana. Quando nós vamos estudar sobre a Arca da Aliança, nós vamos aprender que Deus mandou colocar 3 coisas dentro da arca: uma vasilha com uma porção de maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da lei, e ficou lá dentro e não estragava. Olha só que coisa interessante. Então é um mistério. Deuteronômio 29 nos ensina que as coisas reveladas são para os homens, as encobertas são para Deus. Então o maná é um grande mistério, é algo o que gira em torno dele são coisas que fogem do conhecimento da mente humana. Então aqui está um mistério do maná. Por quê? Porque Deus falou que de sexta passada eles poderiam armazenar. Olha como é bom obedecer a palavra e fazer conforme Deus manda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo podia pegar uma porção dobrada. Ou melhor, uma porção diária.
de quinta a sexta, né? Segunda, terça, quarta e domingo. Quando chegava na sexta, pegava para sexta e para o sábado. E de sexta para o sábado não estragava. Por quê? Porque Deus havia, aleluia, preparado o maná para isso. E de sexta para sábado ele não estragava. Olha que mistério interessante. Até hoje eu não consigo achar uma explicação sobre isso. Porque são coisas ocultas no coração de Deus. Outra coisa interessante, outra coisa é o cuidado de Deus na quantidade do maná. Gente, eu não estou falando na quantidade, queridos, para uma semana, não. Eu não estou falando na quantidade para 15 dias, nem para um mês. E no aspecto da quantidade do maná, no tempo em que eles estiveram no deserto, foi algo extraordinário, gente. Por quê, pastor? Porque o Senhor os alimentou por 40 anos. 40 anos, sem faltar nenhum dia, a provisão diária. E a quantidade do povo era aproximadamente 2 milhões de pessoas, incluindo crianças e mulheres. Meu irmão, durante 40 anos, sustentar 2 milhões de pessoas por dia, só Deus faz essas coisas. Glória a Deus, só Deus faz esses milagres, só Deus realiza uma obra desse porte. Agora escuta o que eu vou lhe dizer. Deus cuidou de 2 milhões de hebreus, 2 milhões de pessoas aproximadamente, durante 40 anos no deserto, e não vai cuidar de nós? E não vai cuidar de você, não vai cuidar da tua família? Agora imagina, querido, a quantidade de maná que era necessário para alimentar essa quantidade de pessoas por essa quantidade de anos. Meu irmão, aí a gente olha e fala: pastor, mas eu estou vivendo uma crise. Pastor, o mundo está em crise, mas o céu não está em crise, gente. O povo estava no deserto, vivendo um período de desafio, mas o céu, a janela do céu estava aberta e o milagre caía todo dia. O milagre da provisão caía todo dia. Deus manda ali dizer: Deus vai cuidar de nós no tocante à provisão diária. Deus vai mostrar o seu cuidado conosco, assim como cuidou de Israel no deserto com o maná. Queridos, imagina a quantidade de maná para esse povo. Todo dia ele chegava lá de manhã, tinha maná. No outro dia, tinha maná. Foi 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 35, 39, 40 anos. E não falhou nenhum dia a provisão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende o que Deus está falando através dessa palavra? Você está compreendendo o que Deus está revelando através dessa palavra? Que o cuidado de Deus vai estar conosco todos os dias, que a porção diária vai vir todos os dias, e não vai vir da terra, vai vir do céu. Deus até pode usar alguém da terra, mas o agir vai vir do céu, vai vir dele. É ele que vai tocar no coração de alguém da terra para te ajudar, mas vai vir de Deus. Só Deus mesmo para fazer algo extraordinário desse jeito. Imagina a quantidade, gente. Imagina alimentar. E outra, um detalhe, é claro que é uma brincadeira, era crente. Você sabe que crente come, né, filho? Crente não bebe nem fuma, mas o que come, só o sangue do Cordeiro. Gente, era 2 milhões de pessoas, meus irmãos, para comer maná todo dia durante 40 anos, gente. Oh, glória a Deus. Meu Deus, só Deus para fazer algo tremendo desse porte, só Deus mesmo. E a outra curiosidade, para mim, já fechando aqui essa reflexão bíblica sobre o misterioso maná, outra observação é que o maná, ele possuía todos os nutrientes e vitaminas que o corpo humano necessitava para sobreviver no deserto.
Você sabe que o ser humano ele necessita de nutrientes, ele necessita de proteínas, ele necessita de vitamina. E quando começa a faltar essas vitaminas, quando começa a faltar essas proteínas, a pessoa tem problema de saúde. Agora, o maná, ainda que simples, olhando pela ótica humana, algo simples, mas continha nele todas as proteínas, os nutrientes, as vitaminas necessárias para o povo de Israel caminhar no deserto. Quem que faz um trem desse? Deus. Deus colocou todas as proteínas no maná, e lembrando, o maná caiu da onde? Do céu. Então a proteína veio do céu, então a vitamina veio do céu, então o nutriente veio do céu. Escuta o que Deus manda lhe dizer. Agora entenda de forma espiritual, as proteínas, as vitaminas e os nutrientes que a nossa alma precisa vem lá do céu também, não é daqui da terra, é do céu que vem. Por isso a importância de eu manter um relacionamento com o céu. Por isso é importante eu estar conectado com o céu, porque o que eu preciso para sobreviver nos desertos da vida vem lá de cima, não vem daqui de baixo, vem do céu. Glória a Deus. Então eu senti de Deus de compartilhar. Olha quantos mistérios giram em torno do maná. Se nós fôssemos estudar um pouquinho mais a fundo, eu falei aqui de 4 curiosidades, mas se alguém for estudar com mais tempo, ou se a gente mesmo estudar com mais tempo, a gente vai arrumar 10 curiosidades, 15, 12, mas eu gostaria de falar sobre essas 4 apenas, só essas 4, ok? Glória a Deus por isso. Primeiro, a primeira lição que a gente aprende veio do céu. Segundo, ele era misterioso, porque tinha que pegar a porção de um dia só, e quem pegasse para o dia seguinte estragava, mas de sexta para sábado podia guardar que não estragava. Olha o mistério. Terceiro, o cuidado de Deus na quantidade do maná e na quantidade de tempo que o povo caminhou no deserto. E quarto, nele se encontrava todas as proteínas, vitaminas e nutrientes que o ser humano necessitava para atravessar o deserto. Que coisa maravilhosa. Deus te abençoe. Obrigado por participar conosco desse momento tão precioso, como a palavra de Deus nos ensina. Glória a Deus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus disser que sim.